Pessoal, boa noite. Então, eu sou o Sr. Giovanni Saavedra, que está aqui também o Paulo, da nossa equipe da EZN. É uma alegria estar aqui. Tem muita gente para entrar ainda. A gente tem para hoje, assim, umas 70 pessoas para entrar, mas eu gostaria de começar na hora, enfim, ou pelo menos não prejudicar aqueles que entraram no horário. Então, eu sou o coordenador do curso, eu que idealizei o curso, enfim, foi uma ideia já de muito tempo que eu tinha. Eu comecei a trabalhar com investigações corporativas em 2009 e eu sentia falta de cursos assim que de fato enfrentassem e ajudassem as pessoas a entender como se faz investigações corporativas. A gente teve uma primeira edição que tinha uma parte de contra-inteligência, tinha uma outra programação, e mais recentemente eu senti a necessidade de atualizar o currículo, considerando também workshops práticos, etc. Então, é uma alegria ter vocês aqui no, no nosso curso, ver a nossa turma lotada, e ver o interesse muito grande das empresas, dos profissionais da área de compliance nesse tema, especialmente receber sempre que as edições terminam elogios no sentido de que contribuíram para a carreira, de que contribuíram para o crescimento profissional. Então, eu desejo que esse curso tenha esse mesmo efeito na vida de vocês. E, enfim, o curso vai começar hoje com aula inaugural. Essa nossa turma está com 40 inscritos, mas na aula inaugural também tem alguns alunos, alunas que estão interessados em conhecer o curso, mas ainda não tomaram a decisão, vão participar conosco. Então, vamos ter uma turma um pouquinho mais ampla e no final da aula a gente vai ter, por 15 minutos também, um momento de sorteio para quem participou da aula de hoje, de uma bolsa, enfim, conforme estava anunciado no nosso evento da aula inaugural. Bom, queria apresentar, então, me apresentar. Imagino que estamos na terceira turma do curso prático de investigações corporativas. Eu sou o professor Dr. Giovanni Saavedra. Eu já fiz muita coisa e eu não... Enfim, várias pessoas dizem que eu devia ter um marketing melhor, falar melhor de mim. Não é muito meu foco. Não gosto de falar a meu respeito, até porque se vocês não gostarem das minhas aulas, não vai mudar nada saber ou não se eu fiz doutorado na Alemanha, se eu tenho certificação. Mas, assim, eu só queria registrar, porque é uma coisa que me honra muito, que eu sou professor titular aqui no Mackenzie, dou aula no mestrado e doutorado, já há algum tempo, sou professor de universidade há mais de 16 anos, fiz meu doutorado na Alemanha, doutorado em Direito e Filosofia, e trabalho na área já desde 2009, foi realizando investigações corporativas, trabalhando na área de compliance, mas também atuando de maneira geral nos temas de governança, direito digital e direito societário focado nesses temas, né? No Mackenzie eu dou aula de direito comercial na graduação e no mestrado e doutorado eu dou aula de governança, compliance e proteção de dados. Eu sou professor que orienta as dissertações e teses de doutorado lá, que toca os grupos de pesquisa nesses temas. Tive recentemente na Alemanha também como professor visitante, e do que é específico do mercado, eu já fiz várias certificações da ICANS, da própria Instituto que eu tenho também, mas da Exim e outras tantas, e inclusive o material que eu utilizei de referência para a gente criar o nosso programa aqui é exatamente o material da ACFE, que a gente está com umas conversas avançadas já entre a ACFE e a EZN. Não sei se vocês participaram da Expo Compliance esse ano, se não participaram, convido a participar do ano que vem, mas esse ano a ACFE esteve presente no nosso evento, fez um workshop lá falando da certificação,
Então, a gente tem um trânsito muito grande aí na parte de investigações e estamos nos aproximando. Quem sabe daqui um pouco eu posso trazer algumas notícias novas para vocês. Como ainda não é oficial, não vou torná-las públicas. Mas o foco todo, não sei se vocês conhecem o manual da CFE, mas me inspirei muito ali para pensar a estrutura. É uma certificação internacional relevante, mas também pensei em outros pontos o que que eu vejo do ponto de vista de investigações, já introduzindo a minha visão do tema, tem uma parte que é técnica, tem uma parte que envolve experiência prática, né? Algumas coisas a gente pode estudar, né? E a gente consegue desenvolver através do estudo, outras coisas dependem de uma experiência. Então, a minha ideia, né, eu dou aula há algum tempo, era estruturar o curso de maneira que a gente tivesse aulas teóricas e tivesse uma parte mais prática. Então, vocês vão ver que no currículo, aqui estão minhas certificações, não chega de falar de mim, não é esse o objetivo, mas vocês vão ver aqui no programa depois, que eu vou passar para vocês, que ele foi estruturado de maneira a ter, em alguns momentos, workshops práticos, né? Então, a gente tem uma parte teórica, depois workshops práticos, uma parte teórica, workshops práticos. A ideia é ajudar vocês a terem essa relação, uma preparação teórica e com a prática. Eu acho que a prática sem teoria é burra, assim, desculpa a expressão, pelo meu tempo de experiência, todos os profissionais que eu conheço que negligenciaram um estudo mais aprofundado não se tornaram bons profissionais. São profissionais rasos, que não conseguem ir adiante do que replicar experiências que já têm em outras empresas. Quem consegue crescer e resolver problemas complexos são aqueles que têm a experiência prática, mas conjugam isso também com uma experiência teórica de leitura, de aprofundamento. Eu espero que o nosso curso consiga trazer isso para vocês. Só para a gente organizar algumas questões práticas, eu gosto de chamar a atenção para esses pontos, porque a gente organiza cursos há muito tempo e, enfim, é bom para a gente organizar o trabalho. Primeiro ponto que eu queria dizer é, ao final do curso, vocês vão ter de fazer uma prova de certificação. Então, essa prova, para fazer essa prova no período, até a realização da prova, vocês vão continuar tendo acesso aos conteúdos. A gente está com uma plataforma nova, vocês estão já entrando na plataforma nova, porque por muito tempo, né, eu dei aula já em muitos lugares, PUC, federais, etc. E eu conheço todas as plataformas do mercado, nenhuma me agradou, então a gente contratou uma equipe de desenvolvimento interna e a nossa plataforma é nossa. Assim, a gente que desenvolve, a gente que corrige, e a gente estava já há algum tempo querendo integrar vários módulos, melhorar alguns pontos. Então, vocês já vão ter acesso na plataforma nova. A prova, inclusive, vai ser feita na própria plataforma. Então, quando terminar o curso, ela vai ser disponibilizada na plataforma. Vocês vão ter um prazo para fazer. Assim que vocês terminarem de fazer a prova, o certificado, se vocês passarem, é enviado automaticamente. Eu coordeno o curso, mas tem uma equipe que nos ajuda, então no grupo de WhatsApp que a gente criou estão presentes os membros da nossa equipe. Tenho também a Cristiane Bedini, que é uma orientanda do Mackenzie, que me acompanha aqui, me ajuda com a parte pedagógica também, que vai estar em contato com vocês. Eu só pediria alguma gentileza. O fato da gente fazer as aulas à noite e nos sábados significa que eu tenho um profissional da ESN que acompanha essas aulas, que vai ajudar na abertura, etc. Mas não quer dizer que toda a equipe da ESN trabalhe nos finais de semana, por questões trabalhistas eles têm que descansar. Então, às vezes acontece de vocês terem alguma dúvida urgente, de mandar no WhatsApp na sexta à noite e demorar até segunda para responder. Não é falta de diligência, é simplesmente os funcionários cumprindo o seu descanso semanal, que eles não vão atender. Então, assim, não adiantaria muito reiterar no WhatsApp as demandas sábado e domingo, porque
Na prática, quem vai acabar entrando sou eu, porque eu sou o coordenador do curso para explicar alguma coisa, mas também provavelmente não seria o momento adequado. Então, se vocês pudessem concentrar as dúvidas de vocês no horário comercial, seria ótimo. Naturalmente, às vezes tem urgências que não dá para ser nesse período, podem entrar em contato com a gente, mas se a gente pudesse tentar manter essa interação, seria ótimo, até para não ter uma sobrecarga da minha equipe, porque eles atendem vários cursos. Então, são muitos alunos, são muitas questões e, às vezes, isso pode gerar algum problema. Se vocês tiverem qualquer problema com a plataforma, a gente tem um serviço de suporte, mas para vocês não precisarem ficar falando com várias pessoas, vocês podem mandar esses problemas no grupo, pode ser um problema de todos também. Nunca costuma dar problema, mas pode acontecer, às vezes não consegue acessar algum slide, alguma coisa, então fiquem à vontade de falar com a gente. Do ponto de vista de cronograma, as aulas são sempre sextas e sábados. Na medida do possível, a gente tenta, né, não fazer uma semana seguinte da outra, mas dar um espaço de 15 dias. A gente não costuma ter aula dezembro, nem janeiro, nem julho. Então, nesse período, normalmente a gente não tem aula, porque a gente precisa organizar toda a parte administrativa, e em julho especificamente porque é a véspera do nosso evento, que é a Expo Compliance. Como vem mais de 2.500 pessoas, são mais, esse ano a gente vai para 100 expositores na nossa feira, é um evento bem grande. A nossa equipe, nas semanas anteriores ao evento, costuma estar bem sobrecarregada. Então, em julho, a gente não tem aulas, como é corriqueiro, aliás, em todas as universidades. O nosso curso começa agora, tem previsão de conclusão em março de 2024. A gente tem um grupo de profissionais que entram em contato com todos os professores antes das aulas, na semana das aulas, antes das aulas para organizar os cursos, para garantir que os slides venham com antecedência, para garantir que a aula siga em unidade pedagógica com as demais, para que não tenha nenhum atraso, etc. Mas pode acontecer de alguém ficar doente, de alguém ter um problema grave de saúde, de ter um problema na sua internet, pode acontecer. Não é corriqueiro, e a gente tenta evitar, mas isso pode eventualmente acontecer. Quando isso eventualmente acontecer, se for assim, realmente um problema intransponível, a gente vai tentar substituir o professor para não prejudicar o calendário. Se isso não for possível, porque, enfim, já aconteceu uma vez um professor, na véspera da aula, o filho teve um acidente de carro, foi para o hospital, ele estava com uma situação que ele não conseguia avisar, algumas questões graves. A gente vai avisar vocês no grupo e consultar acerca da solução que a gente entende adequada para ouvir vocês a respeito, mas serão em situações, assim, realmente fora do comum. De resto, a gente vai manter o cronograma da maneira como está. O cronograma, então, para esse ano tem as seguintes datas. Esses slides aqui que eu estou usando para vocês, eu vou deixar disponibilizados lá na nossa plataforma, então vocês podem conferir depois. As aulas na sexta são sempre das 19 às 21. A gente já faz as aulas de 2 horas, porque antes a gente tinha aulas de 3, 4 horas, a gente começou a ver que depois de 2 horas os alunos faziam de conta que estavam tendo aula e os professores faziam de conta que estavam dando aula, porque a coisa não fluía muito bem. Assim, então a gente já deixou focado nessas 2 horas para a gente ter uma relação produtiva e não cansativa fora do nível. Tinha uma época que os alunos ficavam até às 10h45 tendo aula. Não faz sentido na minha percepção. No outro dia, a gente tem das 8h30 às 10h30, das 10h45 às 12h30. Então, esse é o padrão das aulas. Tá? A gente tem aqui agora essa semana que vem tem feriado.
eu não acho adequado ter aula em feriado, imagino que vocês concordem comigo, então não haverá aula. Eu mesmo vou descansar porque estou no nível de exaustão de trabalho bem intenso. Então, aqui vocês têm o cronograma, vocês podem olhar depois com calma, se vocês quiserem ver. Ah, qual é a estrutura do curso que eu pensei? Vocês podem discordar, naturalmente, vivemos uma democracia, mas pela minha experiência, o que que eu pensei do curso? Tem uma parte inicial de fundamentos que eu gosto de fazer para a gente estar na mesma página. Eu sei que pela... Eu não vou aqui ficar ouvindo todos dizerem onde trabalham, etc., mas pelo que eu vi dos inscritos e das inscritas, tem muita gente com experiência no mercado, mas eu dou aula há algum tempo, mesmo para alunos de doutorado, mesmo profissionais que trabalham muito na área, e às vezes existem visões diferentes sobre os conceitos, visões diferentes sobre a parte que está na base do que se deve trabalhar. Então, essa parte de fundamentos tem o objetivo de colocar todo mundo na mesma página e a gente ter um ponto de partida adequado, né? Então, essas 3 primeiras aulas têm esse objetivo. Depois, eu vejo na prática que nas investigações podem trabalhar profissionais da área do direito, assim como existem profissionais que não são advogados e advogadas que trabalham também com investigações, colegas da contabilidade, da economia, etc. E, obviamente, que quem é do direito tem algumas competências que são diferentes de quem não é do direito. Então, a gente precisa, quando lida com investigações, entender um pouquinho melhor sobre os tipos de fraude que a gente pode ter. Claro que os tipos de fraude são mercado dependentes, né? Se eu for falar, por exemplo, dos tipos de fraude que eu tenho no mercado de saúde, eu não vou ter um retorno igual ao que eu falar no mercado financeiro, assim como em telefônicas ou a área de telecomunicações. A gente tem tipos de fraude diferentes e maneiras como isso acontece. Eu não tenho como explorar aqui todos os mercados possíveis, né? Seria um curso interminável e a gente teria que trazer profissionais de todas as áreas. Mas a gente pode tratar, utilizando, na maioria das vezes, a legislação como apoio, do que a gente tem de fraudes mais relevantes no mercado, né? Algumas áreas a gente vai abordar de maneira mais detalhada, outras não, mas a gente vai trazer uma abordagem sobre as fraudes. Então, isso é um ponto importante. Depois, a gente tem toda a parte de estrutura de investigação, etc., que a gente precisa aprender. Tem a parte, às vezes, a investigação tem por objetivo fundamentar uma interação com órgãos públicos. Isso pode gerar necessidade de um acordo de leniência, isso pode gerar necessidade de um acordo de algum tipo. Então, a gente precisa dominar também um pouquinho, ter uma visão clara acerca do que isso pode afetar. E a parte digital também, que hoje faz parte da nossa vida, ou seja, tem impacto na LGPD, tem questões de incidente de vazamento de dados que afetam o nosso trabalho também, tá? Então, a gente tem desde aulas sobre as etapas e os métodos de investigação corporativa até toda a parte de investigação na prática. Então, é assim que o curso está estruturado. Então, sobre essa parte inicial, acerca de informações gerais do curso, o que eu queria, de maneira objetiva, trazer para vocês, até para contextualizar vocês no curso, seria isso. Eu queria, antes de começar com a minha aula, né, com o conteúdo da minha aula de hoje, que é o primeiro ponto de fundamentos, este aqui, ah, investigação e sistema de gestão de compliance. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o curso que vocês gostariam de esclarecer, alguma observação que gostaria de fazer. A gente sabe que
temos a alegria de ter praticamente toda a equipe de investigações da Vivo fazendo o nosso curso. Não sei se o pessoal já está aí. Como foi aprovado agora essa semana, não sei se todos vão conseguir entrar hoje, mas uma alegria tê-los aqui. Tem profissionais de várias áreas. Não sei se alguém quer fazer alguma observação ou tirar alguma dúvida. Não? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, nossa aula de hoje, então, é para contextualizar o tema de investigações no que a gente chama de sistema de gestão de compliance. O termo em si já implica uma decisão. Tem colegas que falam de programas de compliance. Normalmente, o termo, né, programas de compliance é utilizado mais no contexto dos Estados Unidos. A expressão sistema de gestão de compliance é utilizada mais na Europa, porque seguem mais as diretrizes da ISO. Nos Estados Unidos, seguem mais os documentos seus do governo, enfim, que usam a expressão, né, Compliance Program. Então, a ideia da nossa aula agora é contextualizar investigações no sistema de gestão de compliance. Sistema de gestão de compliance hoje, comparando com quando eu comecei lá atrás, enfim, apesar dessa jovialidade, dessa beleza, lá se vão aí alguns anos na área, ele é muito mais complexo do que a gente estava acostumado a tratar, ou seja, tanto o arcabouço normativo quanto aquilo que faz parte do sistema de gestão de compliance ficou mais amplo. Então, essa semana eu tenho dado cursos, por exemplo, para instituições financeiras que passaram a ser obrigadas a ter toda uma estrutura conectada com o seu sistema de gestão de compliance com a parte de ESG. Então, eu tenho que fazer, antes uma instituição financeira tinha que fazer uma avaliação de riscos mais focada em análise, concessão de crédito, pensando em lavagem de dinheiro. Hoje ela tem que avaliar dos seus terceiros se eles trazem algum risco para o meio ambiente, um risco ambiental, um risco climático, um risco social. Então, o que a gente entende hoje por sistema de compliance é muito mais complexo do que a gente tinha antes. O importante é que a gente entenda alguns pontos gerais sobre essa mudança. Primeiro, não há mais espaço hoje para a gente tratar compliance daquela maneira mais trivial, no sentido de entender compliance como a tradução do termo, né? Estar em conformidade, se tu comply, porque a gente já enxergou que entender dessa maneira é um pouco, assim, para mim é uma ofensa à minha inteligência, né? No sentido, compliance é estar em conformidade, chega a ser simples, né? Eu costumo dar um exemplo. Imagina uma empresa que vai implantar o seu sistema de gestão de compliance, chama a imprensa para fazer, né, para comunicar que está fazendo isso, está dizendo, não, olha só, pessoal, até ontem a gente não cumpria as normas. A partir de agora a gente vai começar a cumprir, porque a gente vai ter um sistema de gestão de compliance. É estúpido, né? A pessoa que está do outro lado vai pensar, muito bem, vocês decidiram não ser uma organização criminosa, é um avanço, né? Agora a gente podia esperar alguma coisa para além disso. Então, não tem mais espaço para a gente ficar entendendo compliance como estar em conformidade com alguma coisa, né? Aqueles cursinhos que falam isso, depois falam de avaliação de risco, depois falam de pilares e compliance neles. Não tem mais espaço para esse tipo de coisa simplória. Então, assim, compliance é algo muito mais complexo do que isso. Senão, sinceramente, eu não ia perder tempo com isso, não ia fazer 2 doutorados na Alemanha para ficar olhando as normas e vendo, fazendo checklist em empresa. Sinceramente, ninguém precisa de mim para isso, né? Então, existe uma mudança no que a gente, graças a Deus, né, na compreensão do que seja compliance. A gente não pode mais entender compliance como checklist, aquela ideia de que em algum lugar está escrito o que eu preciso fazer e aí eu só preciso bater, né? Essa ideia do checklist vem
do mercado financeiro, ou seja, lá de trás, da década de 90, quando a gente começou a falar de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, eu mesmo, quando dava palestra para bancos lá em 2009 até 2011, era basicamente isso. Eram normativas do Bacen, olha aqui, está escrito ali, tem que fazer isso aqui. É isso aí, era uma coisa simples. Não tem mais espaço para isso. E, sinceramente, não haveria espaço para investigações corporativas se compliance fosse isso. Para que a gente faria investigações corporativas se compliance fosse isso? Se ele tivesse esse poder encantador de transformar políticas em prevenção. É o que eu costumava dizer para os bancos naquela época: olha, o Ministério Público não dá muito bola para as políticas de vocês. Se vocês fizerem errados, eles vão botar todo mundo na cadeia mesmo. Então, assim, e vocês dizerem que tem uma política de brindes, não sei se vai resolver muita coisa, tá? Então, assim, o excesso de preocupação com compliance como checklist levou no mercado a uma percepção de que o núcleo mais importante do compliance são políticas e textos escritos. Quem já me viu dando aula antes, eu tenho que cuidar, porque o pessoal me vê dando muita aula, eu posso ficar me repetindo, mas eu tenho e dou vários exemplos de casos que eu tive no escritório em que o pessoal focou tanto em políticas que acabou se envolvendo em investigações muito complexas, com muita gente indo para a cadeia, porque achavam que estavam fazendo certo, porque as políticas estavam otimamente bem organizadas. Pessoal, as políticas, elas são um elemento no todo, da mesma maneira que as leis num país são um elemento do todo. Não é porque eu fiz uma lei que eu resolvi um problema social. Não é porque eu fiz uma política que eu resolvi um problema dentro de uma organização. A chave para isso está em entender, é um termo mais complexo na minha enfim, disciplina, na faculdade, no Mackenzie, quando a gente discute um doutorado, a gente fala de ciências comportamentais, mas não precisamos nem entrar nesse ponto mais técnico. A gente precisa lembrar, quando eu faço um sistema de gestão de compliance, qual é o meu foco? O que eu estou querendo fazer? É criar normas ou é orientar a ação de pessoas? É orientar a ação de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu estou fazendo um sistema de gestão de compliance, a política tem que entrar num contexto em que eu, de fato, estou querendo reduzir um risco, imaginando as pessoas que estão diante de mim. E aí entra o termo cultura organizacional, do qual eu não sou muito fã, assim, por várias razões que também não vem ao caso, mas, de fato, as organizações têm uma sua maneira de fazer. E se essa maneira de fazer não é focada em fazer certo, esquece, vamos ter qualquer tipo de política, não vai servir para nada. Então, assim, a nossa preocupação com o sistema de gestão de compliance não deve só ser focada em fazer políticas. Políticas são elementos importantes. Eu não estou dizendo que não são. Deixam claro procedimentos, deixam claro regras, deixam claro para todos entenderem isso. Mas a gente precisa entender melhor como isso é uma peça de uma engrenagem. E o principal ponto é que às vezes as pessoas me perguntam: tá, mas você está me dizendo isso, se você preferia trabalhar numa empresa que tem um programa de compliance, um sistema de gestão de compliance, ou não? Eu disse: depende. Se a empresa tem uma cultura de integridade, etc., mas não tem um sistema de gestão de compliance, eu prefiro trabalhar nessa empresa, porque é fácil de montar o sistema de gestão de compliance, do que é só uma questão formal, do que trabalhar numa organização que não tem essa vontade, tá? Então, a gente precisa ter esse foco. E por que eu estou dizendo isso? Tem vários clientes que vêm para o escritório porque as pessoas que estavam os assessorando não entenderam isso e geraram para eles problemas. Então, um cliente agora, recentemente, fez uma reunião comigo e disse: Doutor Giovanni, está lhe contratando o seu escritório porque eu estou cansado desses compliance Disneylândia. Eu disse: o que você quer dizer com compliance Disneylândia?
Esse pessoal aqui que nem se preocupa em conhecer a minha empresa e já sai dizendo que a gente tem que fazer treinamento, que a gente tem que fazer uma gincana, que a gente tem que mandar não sei o quê. Eu disse, mas vocês nem entenderam o meu problema. Eu estou com um problema aqui objetivo de licitações que eu preciso entender que meus funcionários não sabem, eu preciso montar um departamento de licitações, porque é um risco para mim, eu noto que eles não têm a competência adequada para lidar com isso, e a pessoa está lá dando palestra sobre inclusão, sobre ESG, sobre o que é ótimo, eu acho importante, mas será que numa ordem de prioridade é o que a gente tem que fazer agora? Porque eu posso ter um problema numa licitação. Então, primeiro eu preciso entender que eu preciso trabalhar com pessoas. Segundo, eu preciso desenvolver isso a partir de uma estrutura de governança e de uma avaliação de risco. Se eu não tenho um mínimo de governança, se eu não tenho um mínimo de percepção de avaliação de risco, tanto faz a política que eu vou fazer, ela não vai atender nada. Então, qual é o objetivo final de um sistema de gestão de compliance? Ao fim e ao cabo, gerir riscos. É porque a gente tem uma percepção de que organizações envolvem pluralidade de pessoas, ou seja, eu não estou guiando somente a mim. Não adianta eu ser o dono da empresa, o CEO da empresa e ser a pessoa mais ética do mundo e fazer tudo certo e etc. O fato de eu querer fazer isso não transforma automaticamente a minha organização numa organização ética. Eu preciso, e uma organização funciona de uma maneira diferente, orientar a ação de 100, 200, 300 pessoas. E isso não é fácil. Eu tenho 3 filhos. E a minha esposa já temos uma. Apesar de toda a boa vontade, é uma luta diária entender o que a gente deve fazer como pai e mãe. Imagina uma organização que tem 300 pessoas, né? Então, assim, o ponto principal de um sistema de gestão de compliance é uma avaliação de risco. E o que isso tem a ver com investigações corporativas? Uma empresa ou uma organização séria, e aqui só para deixar claro conceitos, quando eu uso a expressão organização, estou usando a expressão da ISO, que considera tanto organizações públicas e privadas. Quando eu uso a expressão empresa, é só empresa mesmo, a sociedade empresária, para usar o termo do direito comercial, tá? Então, uma organização para atuar de maneira adequada, ela precisa ter uma compreensão dos seus riscos e precisa criar um sistema para gerenciar esses riscos. Isso tem que acontecer dentro de um contexto adequado de governança. Então, eu estava falando sobre isso na minha disciplina de doutorado e tem uma compliance officer de uma empresa muito grande que é a minha aluna no Mackenzie, ela disse, eu estava percebendo já que nunca tinha investigação no canal de denúncia. Eu já estava entendendo que eu não tinha autonomia, mas, sabe, na instituição financeira que eu trabalho aqui não tem conselho de administração, tem só o CEO, a diretoria, e minha área reporta direto para a diretoria e o canal de denúncia também. Eu disse, tá, então ninguém nunca fez denúncia, né? Não, ninguém nunca fez denúncia. Então, assim, quer matar um programa de compliance é só vinculá-lo a um órgão executivo e tirar o orçamento. É muito fácil. Você pode botar a política que você quiser, nada vai funcionar e não vai ter investigação nenhuma. Então, o que a gente precisa entender aqui no nosso curso? Que para fazer investigação tem determinados pressupostos. Não adianta eu ter só a metodologia lá da investigação. Já teve casos que eu fui iniciar uma investigação corporativa e eu disse, olha, pessoal, vocês vão ter uma... Se vocês não querem me ouvir, eu só vou dizer para vocês o seguinte: vocês têm uma auditoria externa. Se vocês não arrumarem a governança e a gente seguir a investigação do jeito que está, não vai passar lá na frente, eles não vão publicar balanço, vocês vão ter problema. É simples assim. Então, a gente precisa entender esse contexto de governança vinculado a investigações, o que são os fundamentos de governança que precisam estar presentes para a gente ter uma investigação corporativa adequada e efetiva. Quais são os elementos de um programa de compliance que a gente precisa ter presentes para que isso funcione?
E também do ponto de vista de proteção de dados, a gente tem desafios que afetam as investigações corporativas, a saber, nomeadamente, se eu tiver que fazer gravação de entrevistas, eu posso guardar por quanto tempo, aonde, eu tenho que devolver para o cliente, eu posso botar num servidor, meu servidor tem a proteção adequada, quem do meu escritório tem acesso a isso, ou eu trabalho no cliente, então eu não sou prestador de serviço, eu sou um funcionário, como é que eu protejo esses dados do acesso do TI da minha empresa, porque o TI da minha empresa não pode ter lá acesso a todas as informações da minha investigação e assim por diante. Então, isso tudo são elementos importantes, tão importantes quanto saber como se faz um background check, né? Ou como saber qual é o melhor software para fazer background check, que naturalmente são informações relevantes, mas a gente não pode entender a investigação descontextualizada desse todo, tá? Então, se a minha aula de hoje fosse bem-sucedida, espero que seja, a gente deveria ter uma visão geral sobre esse tema. Vamos relembrar um pouco governança, porque Jesus do céu, o que eu ouço a esse respeito me choca. Então, assim, vamos diferenciar a governança corporativa de compliance. Governança corporativa não é a mesma coisa que compliance, não é um sinônimo, não é uma coisa que a gente pode usar de maneira intercambiável. Governança tem um foco, tá? O foco é conflito de interesse ou conflito de agência, dependendo da teoria que você adotar, né? Mas assim, objetivamente a gente tem uma separação entre propriedade e gestão nas organizações que tem um nível mais intenso ou menos intenso. Eu sei que vocês já ouviram essa expressão separação de propriedade e gestão, e todo mundo já ouviu quando teve uma aula de governança. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, e até faço para vocês para a gente ver em que momento a gente está. Seguindo as melhores práticas de governança e de compliance, uma empresa, um diretor que está numa função de contratar terceiros, chame como quiser, compras, etc. Cada empresa tem o seu nome. Ele pode contratar um seu familiar? Qual é a resposta para essa pergunta? Essa, essa pergunta sempre me ajuda a entender o nível da turma sobre governança. Qual é a resposta para essa pergunta? Pode ou não? Licença, professor, posso tentar? Por favor, estamos aqui para isso. Se eu não me engano, eu já li sobre isso. Tem a ver com não estar na alçada de aprovação, mais ou menos. Tipo, você vai contratar um familiar, e então não pode estar ligado assim, na mesma aprovação que você, algo nesse sentido. Sabe por que que eu adoro essa pergunta? Porque eu não falei que tipo de empresa eu estava, ou organização eu estava falando quando eu fiz essa pergunta. E será que essa resposta é igual para todo tipo de empresas? Por exemplo, se eu tiver uma sociedade limitada unipessoal, que tem um sócio, ele não pode contratar o seu irmão para ter um escritório? Não é o mesmo raciocínio, de fato. Então, qual é a diferença do raciocínio de uma sociedade limitada unipessoal para uma sociedade anônima aberta? Não sei se aqui tem alguém que não é advogado e não está familiarizado com esses conceitos, é só me perguntar. Mas quando uma empresa abre o seu capital na bolsa, ela precisa ter um formato societário que se chama sociedade anônima e tem que ter ações. Qual é a diferença? Porque o pessoal ouve, não, separação entre propriedade e gestão precisa de governança. E aí eu pergunto, não pode o único sócio da sociedade limitada unipessoal contratar o seu irmão como advogado? Ele não pode pegar o dinheiro dele e no final de semana fazer charutos e queimar? Ele não pode pegar o seu dinheiro e tocar no lago também? Qual é a diferença da sociedade limitada unipessoal e da SA para responder essa pergunta? Será que a resposta é a mesma nos dois casos? E se não é, por quê? Acho que ele depende muito do critério que a pessoa, que o dono do negócio, vamos dizer assim, que pode ser o sócio unipessoal ou o conselho, enfim,
Mas são os critérios que o dono do negócio estipula para tomar essa decisão, vamos dizer assim. Será que na SA de capital aberto o dono do negócio pode tomar qualquer decisão? Não, não, mas ele tem que definir os critérios para tomada de decisão. E se a CVM não concordar com os critérios que ele definiu? Mas ele tem que tomar, vamos lá, ele tem que definir critérios de acordo com as normas, né? Já estipuladas, por exemplo, com a CVM, se for o caso. Então, será que é isso ou a gente está voltando para a ideia de compliance como checklist? Não, não, não. Eu acho que a resposta está vinculada a um outro ponto. Está vinculada à separação entre propriedade e gestão. Ou seja, na SA de capital aberto, a gente tem profissionais contratados, a gente tem acionistas que não necessariamente participam da gestão da empresa. Quem é o dono da SA de capital aberto? Eu posso entrar hoje e comprar uma ação. E aí, 10 minutos depois, eu posso vender. Como é que você vai perguntar para o dono quais são os critérios? Isso é um eufemismo, perguntar para o dono porque você não pergunta. Ele não está ali. Então, o que que a gente tem que fazer nesse caso? Eu estou simplificando aulas que eu dou em várias semanas sobre direito societário. Eu tenho que imaginar que eu tenho uma separação entre propriedade e gestão, e como ela é muito intensa, eu preciso de regras mais intensas de governança para proteger o investidor, porque ele não faz parte da gestão. No caso da sociedade limitada unipessoal, quem toma a decisão e quem é o investidor estão na mesma pessoa. Então, quando a gente toma decisões com dinheiro de terceiro, qual é a tendência que a gente tem? Não vou entrar aqui nas teorias econômicas, que são complexas. A tendência que a gente tem é de colocar o nosso interesse à frente do interesse do terceiro. Ou seja, quando a gente toma decisão com dinheiro de terceiros, se a gente não tivesse estrutura de governança, a nossa tendência seria gastar mais e prejudicar o investidor. É por isso que a gente vai ter órgãos como a CVM, que vão tentar, de alguma maneira, criar normas para regular o mercado. Mas é por isso que a gente vai ter auditoria externa na SA de capital aberto. Eu não vou precisar de auditoria externa numa sociedade limitada unipessoal. Então, o que gera a necessidade de uma estrutura mais complexa ou menos complexa de governança, no meu entendimento, a melhor maneira de a gente definir isso é: tanto mais eu tenho uma separação entre propriedade e gestão, tanto mais complexa terá de ser minha estrutura de governança. Então, sim, você tem razão. Na prática, as normas que a gente cria têm que seguir as orientações da CVM, mas a gente tem situações que são, às vezes, áreas cinzentas, e a gente precisa entender qual é o critério que a gente está utilizando. O critério aqui é reduzir conflito de interesse, porque o conflito de interesse gera um potencial dano para os investidores que não estão envolvidos na gestão do negócio. Então, essa é a lógica que está por trás. Essa lógica se traduz depois em políticas internas, se traduz em cargos de governança, em estruturas de governança e se traduz também em normas da CVM. Mas o que está por trás é: por que que eu preciso dessa gestão? Porque o dono não está na casa. E porque eu não consigo falar com ele todo dia para ter uma resposta acerca de qual vai ser a orientação. Eu preciso confiar em pessoas que vão agir em seu nome. Então, enfim, para não perder muito tempo com isso, eu queria dizer, governança corporativa tem esse foco. O foco da governança é lidar com conflito de interesses. Então, por que que eu tenho um comitê de auditoria numa SA de capital aberto? Por que que eu vou ter uma auditoria externa? Por que que eu vou ter uma auditoria interna? Porque quem está à frente do negócio, quem é o executivo contratado, está decidindo com dinheiro de terceiros, não com o seu dinheiro próprio. O diretor lá da sociedade unipessoal só vai roubar a si mesmo se ele for esquizofrênico, né? Então, assim, ele não vai fazer isso. Agora, eu já vi muita situação complicada, né? Recentemente, inclusive, apareceu na mídia aí, em vários lugares, na área de saúde, outras, que os gestores fizeram lambanças incríveis com
o dinheiro dos acionistas, né? Então, assim, eu queria não perder esse foco. Eu sei que mais ou menos intuitivamente vocês têm essa informação, mas eu gosto de ser mais analítico para a gente estruturar isso. Os problemas de governança têm um foco: lidar com conflito de interesse e conflito de agência. Eles são mais necessários, essas estruturas são mais necessárias no ambiente em que a gente tem essa estrutura de conflito de interesse. Quando a gente pensa numa investigação corporativa, a gente tem também a necessidade de estruturas de governança, pelas mais variadas razões, né, que a gente vai ver em seguida. Mas então, quando a gente fala em governança, a gente está falando, por óbvio, de 4 elementos, né? A parte de conformidade legal, na falta de uma melhor tradução para o termo essa que a gente usa. Accountability também, prestação de contas responsável, parte de transparência e a questão de senso de justiça, que é a remuneração. A gente tem aqui várias fases, né? A gente tem, enfim, foco em gestão de riscos na parte de 2008, a questão dos gatekeepers é um tema super interessante, mas eu não quero explorá-lo muito, porque a nossa aula é de investigação corporativa e eu não quero perder o foco, né? O nosso foco aqui são as estruturas de governança de investigação. Então, quando a gente tem investigação corporativa, ela normalmente se origina de uma denúncia, né? A gente tem os documentos, vocês conhecem os relatórios da ACFE, Report to the Nations, né? Então, lá a gente tem, e em outros tantos relatórios, confirmada a informação de que normalmente a gente tem acesso a informações de que uma fraude foi cometida ou a partir de uma dica ou a partir de uma denúncia. Então, a nossa estrutura de gestão de denúncias é muito importante para o nosso foco aqui nas investigações corporativas. Agora, eu tenho uma ISO a respeito, como a gente cria um sistema de gestão de denúncias, isso é realmente muito importante, mas eu queria focar num aspecto aqui que é que estruturas de governança são importantes para garantir o sucesso de uma investigação corporativa. Em primeiro lugar, eu preciso entender, naturalmente, as peculiaridades da organização na qual para a qual estou trabalhando, né? Uma coisa é uma sociedade limitada unipessoal com 10 funcionários, outra coisa é uma SA de capital aberto. Em ambas há necessidade de gestão de denúncias por razões diferentes, mas naturalmente que as estruturas de governança vão ser diferentes. Numa empresa limitada, com menos funcionários, provavelmente eu não vou ter a necessidade de separar uma estrutura de comitê de ética daquela de um comitê de investigação. Muito provavelmente eu vou ter uma estrutura única que vai receber as denúncias e vai gerenciar essas denúncias internas. Então, vou ter uma estrutura mais simplificada. Porém, nas empresas que eu tenho necessidade de ter, nas organizações que eu tenho necessidade de ter uma estrutura de auditoria externa, que eu tenho uma separação mais ampla entre propriedade e gestão, a gente precisa criar algumas estruturas mais complexas de governança quando essas denúncias podem gerar um impacto direto na pessoa jurídica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fraude que pode levar a empresa, pessoa jurídica, não pessoas físicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o pessoal faz avaliação de risco e diz assim: esse ato aqui pode ter o potencial de gerar um processo criminal. E eu digo para eles, mas dependendo do processo criminal, isso não afeta a empresa, afeta só a pessoa física. 90% dos processos criminais no Brasil, dos crimes, são direcionados a pessoas físicas, não pessoa jurídica. A gente não está nos Estados Unidos. Pessoa jurídica no Brasil, fora crimes ambientais, não responde processo criminal. Então, às vezes, o fato de ter uma denúncia de um processo criminal não envolve a necessidade de uma estrutura de investigação mais complexa, porque, dependendo do caso, eu só preciso dar apoio para um funcionário e ajudá-lo a fazer denúncia na polícia.
Por exemplo, se tiver uma situação de, como aconteceu numa empresa recentemente, o marido entrou nos dependências da empresa e queria agredir a mulher, é um fato grave e com certeza merece a nossa atenção, mas o que se pode fazer é pensar nas estruturas de proteção da empresa, ajudar a dar apoio à funcionária, porque isso pode envolver um processo criminal, mas não afeta diretamente a empresa, né? Já tem outros casos em que as ações das pessoas envolvidas pode gerar um dano objetivo para a organização. Por exemplo, se algum funcionário ou algum terceiro interesse ou benefício da empresa ofereceu vantagem indevida a um funcionário público. Nesse caso, ainda que não haja processo criminal contra a empresa, tem a lei anticorrupção, tem uma multa, tem a possibilidade de ter ações de improbidade, etc. Isso pode ter impacto nas contas. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, vai ter só impacto nas contas. Na pior das hipóteses, pode ter outros desdobramentos ainda. E se eu tenho uma estrutura de auditoria externa, se eu tenho uma estrutura de separação de propriedade e gestão, eu posso ter sim a necessidade de esclarecer esses fatos para os meus investidores, para os acionistas, e isso acontece também através de demonstrativos contábeis. E em função desse impacto nos demonstrativos contábeis, eu vou ter que ter determinados caminhos de governança que eu vou seguir para envolver a auditoria externa da maneira adequada. Então, as estruturas de governança, são dependentes do porte e da estrutura societária da empresa, mas nas mais complexas que têm auditoria externa, a gente precisa saber que quando as denúncias têm um impacto potencial nas normas contábeis, eu vou precisar de uma estrutura de governança mais complexa que separe entre comitê de investigação e equipe de investigação, e sendo que o comitê de investigação vai fazer a interação da equipe de investigação com o conselho de administração, porque aqui a gente tem um conflito de interesse objetivo. O conselho de administração não quer gastar. E, por vezes, para a gente fazer uma investigação corporativa como recomendam as melhores práticas, a gente vai ter que ampliar o escopo à medida que a gente tiver novos achados. Essa ampliação de escopo normalmente vai envolver aumento de gastos. Se a gente tiver uma relação direta da equipe de investigação com o conselho sem nenhum membro externo, a gente pode ter na prática uma pressão no sentido de reduzir o escopo e de não realizar uma investigação da maneira como ela é adequada. Quais são as consequências para isso? Eu já vi casos no mercado de um Ministério Público, depois analisando o mesmo problema, se deparar com um relatório de investigação que não levou em conta as melhores práticas, que não analisou tudo, e os investigadores serem chamados para prestar contas e dar depoimento na polícia. Por que que vocês fizeram isso? Por que que... Então, a gente tem que pensar na estrutura da gestão da investigação com foco em reduzir conflito de interesse e garantir a autonomia da equipe de investigação. Quando tem impacto dessa investigação nos documentos contábeis, nas contas da empresa, eu preciso avaliar também qual é o momento mais adequado e o caminho mais adequado para envolver a auditoria externa nesse processo de investigação. Porque a auditoria externa pode dizer, olha, eu não vou apresentar os documentos contábeis se eu não tiver conforto na minha decisão, que é a expressão que eles usam. E que para ter conforto, eu quero que a minha equipe de investigação audite, digamos assim, o que a sua equipe de investigação está fazendo, que é o chamado Shadow Investigation. Então, nesses casos, e existem casos que têm previsão legal para isso no setor financeiro, tem outros casos que têm previsão legal em alguns setores, em outros casos simplesmente decorre das melhores práticas contábeis, etc. Tá? Então, a gente precisa entender qual é o momento e quando a gente deve fazer isso.
Se a gente fizer no momento errado, a gente pode ter problemas operacionais, e se a gente fizer no momento errado, a empresa pode ter problemas também financeiros. Por que que eu estou dizendo isso? Eu tive alguns casos em que a equipe de investigação não seguiu essas orientações. A auditoria externa disse: vocês não me informaram tempestivamente. Agora eu entendo que os dados que vocês me passaram, né, das pessoas de confiança, enfim, não são confiáveis. Agora eu quero analisar tudo para trás de novo antes de publicar os balanços. E a empresa ficou muito tempo sem publicar os balanços, e isso gerou problemas financeiros graves. Do ponto de vista operacional, às vezes, quando a auditoria externa entra fora do momento, o que acontece é que, digamos que eu estou com uma investigação que envolve coleta de celulares, que envolve coleta de computadores, que envolve subir muitos dados em nuvem, que envolve a definição de palavras-chave, que envolve análise de transação, ou seja, um processo de trabalho árduo, que muitas vezes envolve muitas horas, e a auditoria externa entra depois e chega e diz: não, mas eu acho que as palavras-chave que vocês adotaram não são as mais adequadas. Por que que vocês não usaram a palavra-chave tal, tal, tal e tal? Por que que vocês não, né? Então, aí vocês são obrigados a replicar todo um trabalho, né, que já foi feito. Então, em alguns casos, tendo em vista a premência de tempo, etc., isso faz parte do planejamento da investigação, porque a gente pode precisar de um notário judicial para algumas questões, e dependendo do... Ah, a gente deveria ter também pego esse equipamento que não foi pego. Aí a gente vai ter que buscar um notário judicial de novo, vai ter que fazer todo o levantamento. Então, a gente tem uma parte importante de planejamento da investigação que tem que estar diretamente conectada com a estrutura de governança adequada. Se eu vou começar uma investigação corporativa e eu identifico que a empresa não tem uma estrutura de governança adequada para dar condução à investigação, o primeiro passo que a gente tem que ter é parar e dizer para a empresa que ela precisa dar conta disso. Então, se o comitê de investigação, por exemplo, está lidando com um assunto grave e lá no comitê tem alguém que está em conflito de interesse ou não tem nenhuma pessoa externa, né? E a gente entende que nesse caso, inclusive porque a auditoria externa vai ser envolvida, eu preciso de um comitê mais isento, mais técnico, ou eu identifico que a gente vai ter que fazer análise de transação, vai ter que lidar com dados contábeis e o comitê não tem ninguém com essa competência. Então, eu preciso refletir acerca disso antes de começar a investigação. Caso contrário, isso pode ter como consequência que a nossa investigação não atinja os seus objetivos. E aqui, eu não sei o quanto cada um de vocês tem experiência com investigações, mas vai alguma opinião minha acerca do perfil de quem tem que estar à frente das investigações, muito mais do que ter uma formação X ou Y, ser advogado ou ser contador ou etc. Especialmente em investigações mais complexas, é importante que a pessoa que esteja à frente dos trabalhos tenha já no seu currículo a experiência de ter trabalhado com investigações desse nível de complexidade, porque existem pressões de todo tipo quando a gente lida com investigações, e se a gente não tem um profissional sênior ou uma profissional sênior que está acostumado a lidar com isso, é muito comum que essa pessoa sucumba às pressões e vá reduzindo as exigências da investigação, e isso gera um problema a longo prazo para a investigação. E com sênior eu não estou querendo dizer só questão de idade, que não necessariamente a idade é igual a senioridade, né? Eu acho que é assim, uma experiência daquela pessoa que quando está numa reunião do conselho fala algo e é ouvida, né? E que não é, esse é o ponto importante. Bom,
Do ponto de vista de normas no Brasil, e eu não vou ficar aqui dando aula sobre lei anticorrupção ou decreto, enfim, não é o contexto, mas a gente não tem, assim, uma estrutura normativa direcionada para investigações no Brasil. A gente não tem, como em outros países, um marco, uma referência. A gente tem experiências internacionais que a gente usa, de melhores práticas, e a gente tem a estrutura jurídica no Brasil, que tem um pano de fundo e tem algumas consequências. Mas a gente não tem um normativo específico a esse respeito. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo as entrevistas, os entrevistados precisam ter advogado? Isso está escrito em algum lugar? Não, não está escrito em lugar algum. A gente tem melhores práticas internacionais e a gente tem uma lógica extraída do nosso sistema jurídico. Se eu for, por exemplo, utilizar essa investigação para fazer um acordo com o Ministério Público e eu violar direitos fundamentais na minha investigação, talvez o Ministério Público diga: esse seu trabalho não me serve para um acordo porque eu não vou poder utilizá-lo judicialmente. Então, existem muitas regras que a gente adota no que diz respeito a investigações e que não necessariamente dizem respeito a estar escrito em algum lugar, mas decorrem de uma análise mais ampla das normas que a gente tem no Brasil, tá? Ou, enfim, aplicáveis ao contexto da investigação. O que a gente tem mais próximo disso são algumas normas sobre programa de integridade, como o novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que vai falar ali prevenir, detectar, sanar e desviar fraudes e irregularidades, mas não explica como, não tem nenhum lugar, investigação corporativa, para eu considerar que é dessa maneira. Fala-se que tem que ser desenvolvido a partir de uma avaliação de riscos, o que ajuda, porque uma investigação corporativa também tem na sua gênese uma avaliação de riscos, mas não detalha muito. Do ponto de vista de ISOs, a gente não tem uma ISO de investigações. A mais próxima que a gente teria seria a ISO 37002, que trata de sistema de gestão de denúncias. Não é focado especificamente em investigações corporativas, mas fala da estrutura de gestão de denúncias em geral, e é interessante de se ler. Do ponto de vista de compliance, a gente tem a 37.301, que substituiu a 19.600, e a gente tem, do ponto de vista de governança, a 37.000, tá? Então, essa norma, essas três normas aqui, elas têm algumas diretrizes sobre investigações, mas elas não chegam no detalhe, talvez, que a gente precisasse que elas chegassem para poder chegar aqui e dizer: temos um parâmetro normativo de melhores práticas de investigação. É isso aqui. A gente tem o manual da CFE também, que é utilizado por muitos como um critério, mas não temos esses pontos. Então, vamos contextualizar agora investigações na nossa estrutura de sistema de gestão de compliance. A gente sabe que fazer um sistema de gestão de compliance, a gente precisa, numa primeira etapa, fazer identificação de riscos. O que isso tem a ver com investigações corporativas? Eu não posso ter um histórico de gestão de denúncias e ignorar isso completamente quando eu estou fazendo avaliações de risco. Esse é um ponto simples. Eu não posso ter uma experiência, eu preciso que a avaliação de risco transforme o meu sistema de gestão de compliance num sistema passível de aprendizado, ou seja, um processo de aprendizagem institucional, né? O que algumas normas internacionais falam de lessons learned, né? Ou seja, de lições aprendidas. Então, eu preciso, quando eu defino a estrutura de avaliação de risco no meu sistema de gestão de compliance, inserir
no material que é utilizado tanto para identificação quanto para avaliação, quanto para gestão de risco, a questão das investigações corporativas e da gestão de denúncias. De que maneira isso vai se conectar com esse elemento? Ou seja, quando eu identificar lá que tem uma denúncia e eu fizer uma investigação corporativa, nos meus processos internos, como é que isso vai se conectar com a minha avaliação de risco? Quando que eu vou, em qual nível de denúncia e de investigações corporativas isso afeta a avaliação de risco? Qualquer denúncia que é feita, qualquer investigação corporativa, eu vou ter algum tipo de definição de estrutura, de níveis de risco, etc. Eu preciso pensar a esse respeito, tá? Porque isso precisa, às vezes, me ensina acerca da fonte, da causa de problemas de compliance que eu tenho, que eu não estava enxergando antes. Às vezes, uma investigação corporativa me chama a atenção para fragilidades de políticas e controles que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha, e se eu soubesse, provavelmente não teria tido problema. Só que, às vezes, nas organizações, essas duas coisas estão lá separadas e não existe em nenhum documento a maneira como essas coisas se interconectam. Porque as investigações têm uma dimensão de sigilo, precisam ser obedecidas, tem uma estrutura sua de governança própria. Se eu não repensar minhas estruturas do sistema de gestão de compliance e não inserir essa conexão em algum documento, essa conexão não será feita ou será feita da maneira não mais adequada. Então, é importante a gente identificar essa conexão. Segundo, quando eu penso a minha estrutura de governança corporativa, eu devo inserir as preocupações que eu falei para vocês acerca de governança e inserir outras, que são problemas corriqueiros que às vezes não são endereçados adequadamente pelos documentos jurídicos da empresa, inclusive os societários. Se eu tiver uma denúncia contra um CEO, um diretor, alguém do C-level, algum membro do conselho de administração, eu tenho definidos nos meus documentos jurídicos e na minha estrutura de sistema de gestão de compliance qual vai ser o canal de gestão dessa denúncia? Por exemplo, eu tenho lá o meu canal de denúncia, é um software. A denúncia vai para o comitê de ética. Mas se a denúncia for contra alguém do conselho, ou algum diretor, eu tenho que seguir esse mesmo caminho ou eu tenho que seguir outro caminho? O conselho fiscal, etc., só o coordenador ou a coordenadora. Como é que eu vou fazer essa triagem de denúncias de maneira que o comitê de ética não tenha acesso a uma denúncia que não é de sua competência? Como é que eu estruturo isso? Como é que eu lido com esse ponto? Em algumas organizações, o comitê de ética não é o mais apropriado porque as pessoas envolvidas não têm a senioridade adequada para lidar com isso, ou porque o comitê de ética reporta para o conselho de administração e como tem um membro do conselho que está sendo investigado, nesse reporte ele vai ficar sabendo. E, obviamente, vai ser o primeiro interessado em que essa investigação não siga adiante. Então, como é que eu lido com essa situação? Se eu não estruturo essas regras de governança antecipadamente, eu vou ter problemas operacionais com a minha investigação corporativa, tá? Então, eu preciso, quando eu penso na minha estrutura de governança, que vai ser a base do meu sistema de gestão de compliance, levar em conta isso. Onde essas regras vão ser colocadas depende, obviamente, do problema. Algumas questões têm que ser colocadas no estatuto, outras têm que ser colocadas no regulamento do comitê de ética, outros têm que ser colocados em políticas gerais de compliance e assim por diante. Mas eu preciso pensar nesses pontos para garantir a eficácia do meu sistema de gestão de compliance. Bom, então, quando eu faço a minha implementação aqui do meu sistema de gestão de compliance, eu tenho que fazer avaliação de risco, projeto de implementação, implementação. Na minha avaliação de risco,
seguindo as orientações da ISO, específica de gestão de denúncia, eu preciso inserir na minha avaliação de risco, se eu estou criando meu sistema de gestão de denúncia, os riscos que há de violar, por exemplo, as diretrizes de proteção do denunciante. Eu tenho risco na minha organização de que as denúncias não levem em conta uma proteção adequada do denunciante. Quais são os riscos e como eu tenho que endereçá-los? Então, criar um sistema de gestão de denúncia segue a mesma estrutura da criação de um sistema de gestão de compliance. Não há inovações nesse aspecto. O processo em si é o mesmo, mas eu preciso levar em conta questões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho riscos culturais nesse sentido. Por exemplo, a minha organização não tem experiência com investigações, e quando chega uma denúncia, o pessoal fica tentando ler a denúncia para ver pelo tipo de palavras, pela maneira como escreveu, quem é que fez a denúncia. Eu já vi isso acontecer. Ah, pelo jeito como escreveu, deve ser uma mulher. Pelo jeito que escreveu, deve ser aquele funcionário que saiu não sei aonde. Do ponto de vista da ISO, simples reflexão acerca disso já é uma violação de melhor prática. O foco não deveria ser entender quem fez a denúncia, mas o foco deveria ser em se ela procede. Esse é o ponto, né? E pode não proceder. Bom, essa avaliação de risco que a gente faz tem que se traduzir depois nas demais etapas de uma criação de um sistema de gestão de compliance. Ou seja, se eu identifiquei um risco que pode afetar a minha gestão de denúncia, eu tenho que planejar medidas para mitigar isso. E essas medidas têm que ser inseridas num documento, ou numa política, ou num regimento, ou alguma coisa do gênero. Eu preciso planejar isso operacionalmente. Por exemplo, existe um risco da gente não conseguir cumprir o sigilo das investigações, porque o nosso departamento de TI, ele tem acesso a todo o servidor de e-mails, e aí quando vem uma denúncia do canal de denúncia, o pessoal do TI consegue acessar o que tem o conteúdo das denúncias. Peraí, então a gente precisa organizar melhor. De repente a gente precisa de um software de gestão de denúncias que não permita que isso aconteça. Tudo bem, mas ele precisa ser implantado. Quem é que gera os usuários do software? Quem que vai ser responsável por isso? Então, se eu identifico riscos aqui, por exemplo, eu tenho que fazer coletas. Eu tenho para situações de necessidade de sigilo, como fazer coleta sem envolver todo mundo do TI que vai necessariamente trazer essa informação para toda a empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma investigação que a gente conduziu numa organização que envolvia uma fraude organizada por um membro do conselho, que inclusive estava se candidatando a ser presidente do conselho na outra gestão. E tinha votação naquele período. É uma investigação bem delicada, porque pode ser que alguém da oposição tenha feito só para prejudicá-lo, pode ser que a denúncia proceda mesmo, pode ser que todos os membros do conselho queiram utilizar os resultados da denúncia para influenciar as eleições. Quer dizer, como é que eu gerencio esse tipo de situação, né? E a gente tinha um problema objetivo. Se eu envolver o TI está vinculado a um membro do conselho que está interessado nas eleições. Quer dizer, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Então, eu preciso, na minha avaliação de risco, pensar nos potenciais riscos, como isso pode acontecer, planejar operacionalmente responsabilidades e depois ter algum critério de avaliação, para a gente ver se, no que diz respeito a investigações corporativas, o nosso sistema de gestão de compliance está funcionando adequadamente. Mas, se a gente for seguir as melhores práticas internacionais da ISO, as melhores práticas internacionais e as diretrizes da ISO, que não necessariamente são a mesma coisa, a gente precisa chegar ao ponto de ter punições para quem descumpre com aquilo que a gente entende que devem ser regras adequadas para uma investigação corporativa. Então,
Se alguém violar, por exemplo, regras de sigilo numa investigação, a gente tem que ter previsão de punição. Se alguém violar regras, por exemplo, de proteção do denunciante, tem que ter punição para esses casos. E eu preciso colocar isso no lugar adequado e treinar as pessoas a respeito disso, tá? Então, isso é um ponto importante. Até porque tem alguns tipos de denúncia que tem outro tipo de sensibilidade. Por exemplo, uma mulher que está sendo assediada sexualmente tem necessidade, às vezes, de uma proteção diferente por razões importantes, mas diferentes do caso do conselho de administração. Pode ser que seja o chefe dela. Então, a gente precisa, né, lidar com isso da maneira adequada. Então, para a gente lidar com isso, a gente precisa ter a possibilidade operacional de fazer isso, ter as previsões de que seja possível nesse tipo de denúncia, afastamento ou alguma coisa assim, que a gente vai ter que colocar em prática no futuro. Então, é importante que isso seja um processo de aprendizagem. A gente pode sentar aqui, todos nós, tentando pensar em regras para botar em políticas, e a gente nunca vai resolver todos os problemas. Eu atuo nessa área faz bastante tempo e eu não canso de me surpreender, assim, de ver coisas novas. Então, eu gosto dessa expressão processo de aprendizagem institucional que a gente precisa enxergar aqui, tá? Bom, temos metodologias para avaliação de risco, não é o meu foco aqui. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem que inserir nas diversas etapas aqui da avaliação de risco essa preocupação que eu estou falando para vocês, até para manter dentro da área, do horário, eu queria dizer, a gente precisa considerar isso, tá? A maneira como a gente vai levar em conta nas determinadas fases, etc., vai depender um pouco do caso concreto e da organização que a gente tem diante de nós ou para a qual a gente trabalha. Mas a estrutura segue a mesma, ou seja, o risco é sempre aquilo que afeta meus objetivos e minha estratégia de negócio, que pode impedir a minha organização de atingir esses objetivos, e eu preciso, então, analisar isso do ponto de vista estratégico e depois fazer análise de probabilidade, impacto, enfim, aquilo que a gente já aprendeu. Sempre em 3 níveis, como a gente já sabe, do risco inerente, do risco atual e target, e normalmente a gente traduz isso em mapas de calor aqui. A gente teria que inserir essas preocupações com investigação, portanto, o que eu queria dizer aqui, na nossa matriz de risco geral. Na nossa matriz de risco aqui, no nosso mapa de calor, não deveria estar ausente essa preocupação com os riscos vinculados a investigações corporativas. Então, aqui, nos elementos de um programa de compliance, a gente vai ter, sempre que depois de fazer essa avaliação de risco, inserir as preocupações com a investigação na medida daquilo que é necessário. Então, vou ter que ter padrões de conduta e políticas e procedimentos escritos também para uma investigação, até porque ela pode ser judicializada. A gente tem que lembrar disso. A gente sempre faz uma investigação corporativa imaginando que ela pode ser judicializada. E um dos pontos dessa judicialização é colocar em xeque que a investigação não seguiu as próprias diretrizes internas ou que não havia previsão, por exemplo, para um determinado tipo de punição. Então, a gente precisa ter padrões de conduta, políticas e procedimentos escritos para a área de investigações. A gente precisa definir quem vai ser responsável por essa ação, vai ser o Compliance Officer, ou a Compliance Officer, vai ser o Comitê de Compliance, Comitê de Ética, a gente vai ter um Comitê de Investigações, a gente precisa avaliar isso. Tem todo um plano de treinamento específico para a nossa equipe que a gente precisa fazer, não é à toa que a gente tem os colegas aí da Vivo fazendo formação e de tantas outras empresas que nos mandam sua equipe de investigação para se formar com a gente precisa desse treinamento. A gente tem que lembrar que as nossas investigações podem chegar em terceiros. Então, hoje, com incidentes de dados, a gente está cada vez mais
conhecendo um outro tipo de risco que a gente não tinha, mas aquele risco de que terceiros podem nos gerar riscos internos de incidente de dados, mas também a gente tem riscos com terceiros no que diz respeito a processo de licitações, etc. Então, se eu precisar investigar um terceiro, como é que eu faço? Temos a estruturação do canal de comunicação anônima e gestão de denúncias, que são importantíssimos para a nossa área, então a gente precisa ter isso bem estruturado, e a parte de monitoramento e de punições. Tá? Então, a gente tem que definir isso nas funções do Compliance Officer, na nossa matriz de responsabilidade, na nossa avaliação de riscos. Temos que entender qual é a participação da liderança da empresa. O área de compliance precisa ter fundos seus próprios para realizar investigações. Se uma área de compliance não tem, ou seu comitê, enfim, não tem orçamento próprio, ela vai ter que ficar pedindo autorização para abrir investigação sempre, e às vezes quem autoriza esse início são os maiores interessados em que não tenha investigação, então a gente pode ter uma dificuldade de eficiência, e enfim, temos que ter a nossa gestão de indicadores também focado nessa parte. O que a gente tem que lembrar também, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, é nunca esquecer um princípio da investigação, que é a investigação, ela tem que sempre levar em conta a possibilidade de judicialização. Sempre pode haver a necessidade da investigação fundamentar, por exemplo, uma interação com o órgão público, mas a nossa investigação também pode ser analisada por um órgão público. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem, melhor do que eu, são todos especialistas em compliance, né, que a gente tem uma norma hoje, que está vinculada à questão de CIPA, né, que quem tem que ter CIPA tem que ter canal de denúncia para proteção de violência contra a mulher, assédio, etc., está previsto numa norma. Se está previsto numa norma, isso significa que os órgãos públicos podem fiscalizá-la, cada um na sua competência. Então, se eu tenho, por exemplo, uma denúncia de assédio no meu comitê de ética, e eu vi isso acontecer, tem um cliente que veio para o nosso escritório que o comitê de ética, enfim, pelas mais variadas razões, não deu um andamento adequado a uma questão de assédio. Não interessa o quê, mas assim, não foi adequado, não ouviu todo mundo, não deu a importância devida, arquivou o caso. Essa pessoa que fez a denúncia estava se sentindo tinha muito medo, estava se sentindo muito desconfortável na organização, ela pediu demissão, porque, enfim, não aconteceu nada. Até aí, vocês já devem ter visto essa situação várias vezes, infelizmente. Mas essa pessoa fez uma coisa diferente, ela foi na polícia e ela disse: fui assediado, quero denunciar a pessoa. E queria dizer mais ainda, a minha organização tem canal de denúncia, tem um comitê de ética, e eles não deram andamento às minhas denúncias e arquivaram o caso. Eles descumpriram normas que eu sei. Eu queria dizer isso para vocês. O que a polícia fez? Notificou a empresa para ouvir os membros do comitê de ética. Os membros do comitê de ética foram chamados na polícia para prestar depoimento. Por que não deram andamento adequado? O que eles ouviram? Quem eles ouviram? Por que não ouviram outra pessoa? Por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que sempre fazer e pensar na nossa investigação e nossa gestão de denúncia, imaginando que a gente terá a gente terá o nosso trabalho ou judicializado ou analisado por um órgão público de fiscalização ou de persecução administrativa ou penal. Sempre tem que fazer isso com essa ideia em mente. Por quê?
A contrário senso, eu tenho que olhar para a minha investigação e me perguntar: se alguém, um policial, costuma dizer, né? Estivesse numa sala, policiais, procuradores da República e fiscais da Receita, eu poderia dizer isso que eu estou concluindo na minha investigação com a mesma tranquilidade do que eu estou fazendo aqui, só com os membros do comitê de investigação, ou eu sentiria a necessidade de fazer alguma outra coisa e alguma outra diligência que eu não estou querendo fazer agora por, sei lá, qualquer razão institucional? Se a resposta for, naquele contexto, eu sentiria a necessidade de fazer algo a mais, é porque provavelmente a gente tem que fazer esse algo a mais. Então, esse é um ponto muito importante. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho não termina na organização. E que também não termina se a gente sair da organização. Porque para o Ministério Público interessa quem estava à época dos fatos. Esse é o ponto, tá? Então, a gente sempre tem que pensar, se o nosso trabalho estivesse sendo fiscalizado por alguém nesse nível, eu faria da mesma forma? Se a resposta é não, reflete melhor sobre o que você está fazendo. Essa é uma dica que eu dou. Se conselho fosse bom, a gente vendia, já dizia o poeta, mas, enfim, é uma informação que eu considero relevante, tá? Então, no que diz respeito à comunicação aos órgãos competentes, a gente não tem muita informação na nossa legislação. Vocês conhecem naturalmente o artigo 56 do decreto que regulamentou a lei anticorrupção, que fala de canais de denúncia. Ele só diz que tem que ser amplamente divulgados a funcionários e terceiros, mas não aprofunda isso e fala objetivamente na proteção de denunciantes de boa-fé. Então, isso são alguns elementos que a gente tem. Tem algumas informações sobre independência da estrutura de compliance, a necessidade de ter medidas disciplinares e de procedimentos que assegurem a pronta interrupção da fraude e remediação dos fatos. Temos na Lei Geral de Proteção de Dados alguns dispositivos semelhantes, mas é basicamente isso. A gente tem também uma norma que eu falei para vocês do CIPA, que fala objetivamente que há necessidade de uma estrutura de recebimento e acompanhamento de denúncias nos casos de assédio e violência, mas contra a mulher, mas fora isso a gente não tem normas específicas, né? No que diz respeito à gestão de denúncias, a gente tem essa ISO específica, que eu não vou aprofundar aqui, mas pelo tempo, enfim, mas essa ISO fala daquela estrutura que eu falei para vocês, que eu só trouxe para mostrar para vocês que ela segue o mesmo processo da implantação no sistema de gestão de compliance. Então, aqui é para a criação do sistema de gestão de denúncia, aqui para a estruturação da gestão de denúncias, ou seja, o recebimento da denúncia, o reporte, aí a análise de riscos aqui de proteção do denunciante está na coluna da direita que eu falei para vocês, ó. Riscos para o denunciante e stakeholders relevantes, é o detriment, né, que eles tratam aqui. Então, aí eu preciso criar uma estrutura de suporte, proteção, de prevenção, de contenção, etc. Então, isso eu já expliquei, mas só para mostrar para vocês aonde fica na norma, tá? Então, eu preciso refletir também quando eu faço uma gestão de denúncia, quais são os cuidados que eu tenho de ter quando eu vou fazer um reporte para os órgãos competentes. Esse é um outro ponto importante. Identifiquei que a nossa organização foi envolvida num caso de corrupção. Se eu identificar que um funcionário meu ou uma funcionária minha praticou esse ato, a organização está automaticamente implicada. Eu preciso avaliar, então, com o meu departamento jurídico, ou com, enfim, com a minha estrutura jurídica de suporte, se não é o caso, por exemplo, de gerar um início de negociação com os respectivos órgãos públicos para tratar de acordo de leniência, etc. Então, tem que
ter essa estruturação no meu sistema interno de investigações corporativas, tá? Bom, contextualizamos então investigações corporativas no que diz respeito a um sistema de gestão de compliance. E aí eu queria só trazer para vocês algumas informações mais focadas na parte de investigação, mas aí a gente vai encaminhando a nossa aula para o final, até porque o Paulo agora, eu não até perguntar para o Paulo depois se vai ser realizado o mesmo sorteio, porque eu não tenho certeza se o pessoal que mandou a participação ali entrou aqui, eu não sei avaliar quantos daqui, porque a gente tinha previsão de 70 pessoas para entrar hoje. Então, não sei se houve algum problema ou se vai ser feito num outro momento, Paulo. Depois me informe. Mas as investigações corporativas têm a sua origem nos Estados Unidos, da maneira como a gente faz aqui. E lá nos Estados Unidos, eu gosto sempre de citar esse trechinho aqui. Eu tirei de um manual importante que tem de investigações corporativas nos Estados Unidos, a partir do qual algumas universidades ensinam esse instituto. E a gente tem essa expressão aqui da Mary Jo White, me chamou a atenção lá atrás, porque eu trabalho com compliance há muito tempo, mas lá atrás dizer, a gente não tinha muita experiência de investigação corporativa ainda no Brasil, tinha alguns casos isolados e meio que a gente tratava a compliance como uma coisa e investigações outra, separada, né? Então ela diz assim, uma investigação interna bem conduzida é o ponto de partida para qualquer solução de problema e uma interação bem-sucedida com o regulador, especialmente no espaço de crimes corporativos, né, crimes empresariais, crimes financeiros. Então, eu gosto de chamar a atenção porque nos Estados Unidos a ideia de investigações corporativas surgiu diretamente conectada com a necessidade de interação com órgãos públicos de fiscalização ou persecução penal. Ou seja, a ideia de colaboração, né, que foi sendo desenvolvida a partir primeiro de um marco. Esse é um marco que tem vários manuais, não foi eu que criei, mas um primeiro marco da ideia de responsabilidade penal da pessoa jurídica que passou a ser aplicável nos Estados Unidos a partir da década de 90. A ideia de responsabilidade corporativa já existia naturalmente, mas a sua aplicação direta para a área criminal começou a ser feita na década de 90. A gente tem uma série de normas lá que ampliaram esse processo, as Sentencing Guidelines, também a definição de que os DPAs e os NDAs passaram a ter um uso empresarial também na década de 90, que não tinham antes. E o caso que vocês conhecem do Salomon Brothers, que a empresa não foi processada porque colaborou. Depois o caso da Arthur Andersen, que não houve colaboração, eles quebraram. Então, tudo isso contribuiu nos Estados Unidos para um desenvolvimento do Instituto das Investigações. Em 2015, né, tem reportado lá no sistema, houve 100 casos de busca de colaboração com os órgãos públicos. Então, a estrutura do que seja investigações corporativas lá nos Estados Unidos foi desenvolvida nesse contexto, tem uma participação do DOJ, do Ministério Público, enfim, norte-americano, para o desenvolvimento dessa estrutura, seja através dos memorandos, seja através de documentos de interpretação, não vou analisar cada um deles, mas o resultado disso é que se criou um arcabouço lá de melhores práticas que a gente aqui no Brasil ainda não tem dessa maneira. A gente tem algumas estruturas de prevenção à lavagem de dinheiro que tocam em alguns aspectos do que foi falado. A gente tem a lei anticorrupção que trouxe uma ideia de responsabilidade corporativa por atos de corrupção, mas não na área criminal. A gente tem uma parte de consensualização e de acordo, né? A gente tem acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal, mas ele não diz respeito à empresa, diz respeito à pessoa física. Então, a nossa estrutura de investigações corporativas,
é desenvolvida num sistema jurídico que não tem o mesmo background de aprendizagem dos Estados Unidos. Então, tem algumas coisas que precisam ser adaptadas. O nosso direito trabalhista tem limitações que o direito trabalhista norte-americano não tem. Eu nunca esqueço lá atrás que eu vi um artigo de um advogado norte-americano falando da sua experiência com investigações corporativas no Brasil, e tinha uma frase que ele dizia: é impossível. Você não pode fazer investigações corporativas no Brasil sem ter um advogado trabalhista do lado. Porque não dá para fazer do mesmo jeito que a gente faz aqui. Então, a gente tem peculiaridades que a gente precisa levar em conta no nosso trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Bom, do ponto de vista de estrutura de uma investigação corporativa, eu falei para vocês, a gente tem que diferenciar uma investigação de uma gestão de relato comum. Uma investigação normalmente é necessária quando existe um risco de impacto na organização, na pessoa jurídica na qual a gente trabalha. O papel da investigação tem um papel do passado, de identificar o que aconteceu de errado, apurar impactos financeiros, identificar responsáveis e apurar condutas inapropriadas. No presente, tem um objetivo de nos ajudar a amplitude do passivo, a atender estratégias jurídicas que eu falei de judicialização, de interação com os órgãos públicos e cumprir exigências de compliance. E no futuro nos ajuda com o que a gente falou, né, de lessons learned, de lições aprendidas, que é como a gente pode prevenir, identificar vulnerabilidades, mitigar consequências, prevenir perdas futuras e melhorar controles internos. Os princípios de uma investigação que eu considero relevantes, que eu construí um pouco a partir das minhas leituras e da minha experiência, são, primeiro, legitimidade, ter certeza que eu tenho uma estrutura de governança que deixa claro quem é parte legítima para atuar numa investigação, dependendo da situação e do contexto. Independência, né? Ou seja, se eu não tenho independência, não consigo fazer investigação. Confidencialidade e, o que eu considero muito importante, imparcialidade e objetividade. A gente tem que lembrar que a gente não é juízo moral das pessoas envolvidas. Existe essa tendência que eu vejo nas pessoas que trabalham, às vezes, na área de compliance, de querer analisar o íntimo das pessoas. A gente não é, digamos, pastores de uma religião que está buscando converter pessoas. Não há nenhum óbice que alguém tenha essa prática na sua vida privada. Pode ser pastor, pode entender que o mundo precisa de convertidos, zero problema. Sendo que isso permaneça na sua esfera individual, zero problema. Mas pessoas têm visões diferentes de mundo, têm visões diferentes sobre as coisas e nem sempre onde há fumaça, há fogo. Uma denúncia é só o que a palavra significa, uma denúncia. Não é prova, não é um indício de incriminação, não é nada. É só isso, uma denúncia, um relato que precisa ser apurado. A gente vai fazer alguma coisa se a gente tiver provas de que aquilo aconteceu. Se a gente tiver como comprovar que aquilo aconteceu. A gente não pode receber a denúncia e partir do pressuposto que ela é verdadeira, tá? Isso eu noto com muita frequência em comitês de ética e de conduta. Olha ali, ó, eu sabia que aquela pessoa... Não, essa pessoa não fez nem desfez. A gente precisa ver se essa denúncia procede. Eu nem estou convencido de aconteceu, nem estou convencido que não aconteceu. Eu estou convencido de que ela precisa ser apurada. E eu preciso verificar na prática se ela aconteceu ou não. Tanto faz se aquilo me irrita, se me incomoda, se me... Então, uma vez, só para... De propósito, eu gosto de dar esse exemplo, ele é provocativo. Espero que vocês entendam
a, a função pedagógica do exemplo e não fiquem me julgando por isso. Mais uma vez, apareceu uma denúncia que, para mim, é bem didática no que diz respeito a esses limites. Uma pessoa disse: olha, alguém fez uma denúncia que tem uma funcionária da empresa que, no seu período vago, tem, enfim, tinha um Instagram ou aquelas coisas de OnlyFans e não sei o quê. Eu não tenho opinião alguma acerca do que as mulheres podem ou não podem fazer na sua vida privada, até porque não me diz respeito. Agora, se eu estou num comitê de ética, essa informação tem que me interessar por quê? Ela tem que me interessar se isso afeta a minha organização. Se ela não afeta a minha organização, eu tenho que arquivar essa denúncia, porque ela não me diz respeito. Diz respeito à individualidade da pessoa. Agora, foi dito logo em seguida, não, mas é que identificaram que no Instagram dela tem uma foto dela numa atividade da empresa e tem o logo da empresa. Bom, então, objetivamente, temos uma conexão que não queremos com a organização na qual a gente trabalha. A gente pode dizer para ela, não tenha esse vínculo. Não vincule com o nosso trabalho. Agora, a gente pode dizer, eu descobri que você votou em determinada pessoa, eu descobri que você... Eu não posso utilizar isso como uma razão de punir alguém ou deixar de punir alguém. Existe um espaço privado que, por mais que ele me choque, não é papel meu da área de compliance entrar. Por exemplo, se alguém bateu o carro no final de semana e alguém se machucou com isso, é uma informação relevante. Agora, em que medida eu, enquanto organização, posso lidar com isso? Ah, ele é meu motorista, fez isso com o carro da empresa. Bom, então me interessa. Mas a gente tem que entender os limites do nosso trabalho. E eu acho isso bem importante, para a gente não transformar a nossa atuação num caça às bruxas complicado, assim, que não merece lugar numa investigação. Para esse lado e para o lado anterior também. Eu tive um caso de uma empresa que uma mulher disseram, a gente tem um canal de denúncia. A mulher foi lá e fez uma denúncia contra o seu diretor. Virou um escândalo na empresa, mas que absurdo, ele é uma pessoa legal, por que que ela está lidando com isso? De uma hora para outra virou, de vítima virou vilã. E aí toda a discussão da investigação é por que a mulher deveria ter, qual interesse ela teria por trás de fazer isso? Não tinha interesse nenhum. Só de falar com ela eu vi uma mulher muito bonita e ele era um cara, na entrevista, muito machista e com um hábito muito focado em assédio. Ele falou coisas para a advogada do nosso escritório que já seriam por si só caso de abertura de um processo criminal. Então, é óbvio de ver que a conduta da pessoa está desconforme e não há razão nenhuma de punir a mulher porque ela simplesmente deu visibilidade para uma coisa errada. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, porque a cultura da organização está errada. E a gente está lidando com uma investigação numa empresa que tem uma cultura que tem problemas do ponto de vista de compliance. E aí a gente precisa entender como vai lidar com isso. Mas a gente tem que ser imparcial, objetivo, ter tempestividade e lembrar da expectativa de litígio. Isso pode virar um processo. Como é que eu lido com isso? Tá? Enfim, os tipos de prova são direta, circunstancial e testemunhal. E assim, pessoal, a gente não está num seriado do CSI ou do sei lá que dos Estados Unidos. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, tem técnicas, quando a gente faz entrevista, se a pessoa fechar os braços e botar o pé em direção à porta, é porque está querendo ir embora. Se está piscando, é porque está mentindo. A gente tem que analisar os traços da face. Assim, pessoal, se alguém acredita nessas coisas, energia, etc., excelente, mas assim, eu não posso usar isso num processo. Olha aqui, tem um relatório de posturas e gestos da entrevista.
por isso que a gente condenou a pessoa, vai ser reintegrada, né? Então, assim, existem profissionais que tratam entrevistas dessa maneira, eu considero completamente irrelevantes. Então, a gente não pode punir pessoas por provas circunstanciais ou ideias que a gente tem de mundo ou intuições que a gente tem porque a gente viu o filme do Sherlock Holmes. Provas circunstanciais não podem ser utilizadas para punir ninguém. Eu tenho que ter provas diretas e as testemunhais, dependendo do caso, têm que corroborar as provas diretas. Esse é o melhor dos mundos. A prova testemunhal não pode ser minha única fonte de prova em investigação corporativa. Às vezes eu vou em algumas empresas e dizem, não, vamos começar a investigação corporativa. Quem é que a gente tem que ouvir? Filho, quem você tem que ouvir é lá no final, assim. Agora a gente tem que entender se isso aconteceu, se a gente tem provas para isso, tem e-mails que tratam disso, tem documentos, tem fotos, tem vídeos. Eu posso ter acesso a vídeos, LGPD permite, tenho política que me dá esse acesso, é um terceiro que gerencia, ele me pode. Isso tudo é muito mais importante do que falar com testemunhas num primeiro momento. Então, para terminar aqui a nossa aula de fundamentos e de introdução, quando a gente pensa numa investigação, as etapas que a gente tem são, primeiro, planejamento. Eu preciso planejar minha investigação. Não posso começar uma investigação sem planejamento. A não ser que seja uma gestão de denúncia simples. O meu colega gritou comigo, assim, mas falou alto só. Ou tá fumando no horário de trabalho. Bom, talvez tenha que só encaminhar para o RH. Mas então, assim, quando de fato é o caso de uma investigação, quando de fato é o caso de uma investigação, ah, e, enfim, gritou comigo pode ser assédio, então tem que entender o caso. Mas eu digo, pode ter sido num contexto de, sei lá, estavam vendo um jogo de futebol, ou alguma coisa assim. Ver jogo de futebol com meus vizinhos é uma gritaria, sem fim. Né? Mas, enfim, mas quando é o caso de uma investigação, eu preciso de um planejamento. Então, planejamento é importante, considerando o tipo de fraude ou de situação que eu tenho que analisar, para eu imaginar tudo que eu vou precisar fazer ao longo da investigação e fazer uma avaliação de risco dela. Por exemplo, vou ter que fazer coleta. Eu tenho que fazer coleta. Tem notário judicial na minha cidade? Está perto do final do ano, vai ter recesso da justiça, ele vai ter horário para me atender? Ele sabe lidar com investigações? Ou notário ou a notário judicial tem uma agenda, um cronograma que eu posso colocar aqui, ou ela está com tudo, ou ele está com tudo bloqueado até o ano que vem? Eu tive uma situação assim já numa investigação, que foi difícil. Então, assim, você tem que fazer um planejamento para que a gente não se perca na tempestividade. Depois disso, feito um planejamento, uma avaliação de risco, etc., o primeiro ponto que a gente tem que fazer são os background checks, ou seja, eu preciso analisar quem são os custodiantes e buscar eventuais interações societárias, interações jurídicas que possam trazer à tona eventuais conflitos de interesse. Para isso, a gente tem naturalmente softwares de apoio, aqui no escritório a gente usa uns dois, né? Estou até pensando num terceiro, mas nenhum software resolve o problema para a gente, eles nos ajudam muito, mas não resolve o problema. A gente tem que checar depois os dados reais, a gente tem que analisar a documentação interna, dependendo do caso, a gente tem que fazer análise financeira e teste de transação. Se houver necessidade de coleta ou etc., a gente precisa de uma equipe especializada em computação forense. As entrevistas normalmente são utilizadas como forma de confirmação de dados, salvo as entrevistas de walkthrough, etc., e de entendimento, quando a gente não conhece uma determinada área. Por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma investigação num banco e eu não sabia como é que era a compra de divisas, o estoque. A gente teve que fazer uma entrevista de entendimento para avaliar como isso acontecia, para depois poder, sim, começar o trabalho. E a gente tem que consolidar isso num relatório. Tá? Então, assim, para a gente ser pontual e não, né, passar muito do tempo,
Tem uma atividade agora final que a gente divulgou, que eu avisei no início, que é a questão do sorteio. O Paulo depois queria ver se ele está aí, que é ele que vai conduzir essa atividade. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de fazer um fechamento dizendo que essa aula inicial, então, era para a gente tentar colocar as coisas no seu devido lugar, entender, assim, como é que a gente contextualiza a investigação corporativa no sistema de gestão de compliance e, especialmente, ter uma visão geral sobre o que a gente vai ver no curso. Então, o que eu pensei para a aula de hoje seria isso. Fico à disposição caso alguém tenha alguma pergunta ou observação. Se não, depois eu passo a palavra para o Paulo conduzir as atividades finais. Então, abro a palavra se alguém quiser fazer alguma pergunta, observação. Se vocês estão com uma vontade incontrolável de me elogiar, esse é o momento, né? Brincando. Abro a palavra se alguém quiser fazer alguma observação. Giovanni, eu só vou aproveitar para, antes das perguntas aqui, só para avisar que no nosso chat já tem um pequeno link ali para quem ainda não está matriculado, né, para fazer o cadastro ali para o nosso sorteio, e aí enquanto eu vou coletando aqui as respostas, aí fica aberta a palavra para dúvidas, para outras questões também pertinentes à aula e ao curso que a gente está iniciando. Não, não há dúvidas, não há perguntas. Eu sou um gênio. Muito obrigado, então, pela aula de hoje. Pessoal, desejo um excelente curso. Se alguém não está matriculado, será bem-vindo, ou matriculado será bem-vindo. Eu acho, a gente tem mais gente que vai fazer o curso. Acredito que hoje tiveram alguma impossibilidade. Só da Vivo são 27, então alguém faltou aqui. Quanto à questão das aulas, elas ficam gravadas na plataforma. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês conseguem assistir lá depois. Da minha parte, obrigado por esse momento hoje à noite. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Desejo um excelente curso. Eu passo a palavra para você, então, Paulo, para conduzir aqui as atividades finais.